E domingo tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Esse jogo você confere ao vivo aqui na Globo às 4 horas da tarde. Mas antes, os dois times jogam na quarta-feira. Palmeiras enfrenta o Bragantino, Botafogo enfrenta o Flamengo. Bora então falar com o Fábio Jupa, que traz informações pra gente sobre essa semana decisiva do Flamengo. Oi, Jupa, boa tarde pra você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Semana importante aqui no Ninho do Urubu, onde o Flamengo já treinou hoje e amanhã faz a última atividade antes desse clássico de quarta-feira contra o Botafogo no Newton Santos. E vai ser nessa atividade que o Felipe Luiz vai tirar algumas dúvidas. Uma delas é sobre o aproveitamento do Pulgar. Durante a data FIFA, o chileno voltou a treinar com o grupo e, dependendo das condições físicas que apresentar, ele pode ou não ser relacionado para esse jogo de quarta-feira. O Pulgar passou os últimos 3 meses se recuperando de uma fratura no pé direito. Outra dúvida é a participação do Saúl, mas o espanhol não deve ser problema. O Saúl ficou fora do último jogo contra o Bahia devido a dores no tornozelo esquerdo, passou esses últimos dias fazendo reforço muscular e deve ir para o jogo. O Flamengo tem uma sequência decisiva para a temporada agora. Quarta-feira é o Botafogo no Newton Santos, domingo recebe o Palmeiras no Maracanã, jogão do campeonato, líder contra vice-líder, e na sequência ainda tem Racing, primeira partida da semifinal da Libertadores. Débora, um abraço. E já no lado do Flamengo, Pulgar, afastado há mais de 3 meses para tratar uma fratura no pé direito, está na reta final de recuperação e pode ser relacionado para o Clássico. Ele deve treinar amanhã, hoje e amanhã ele deve ser avaliado se está em condições de jogo ou não, pelo longo tempo que ficou fora. Você trouxe aqui na semana passada uma informação em relação ao gramado sintético. Na verdade, assim, ele tem condição de jogo. A grande dúvida é se ele vai para o jogo é por conta do gramado sintético, e tem um outro ponto também. Cartão amarelo, porque ele é um jogador que está pendurado. Ou seja, se ele levar cartão amarelo contra o Botafogo, ele fica fora da decisão contra o Palmeiras aqui no Maracanã no próximo jogo. Isso também está sendo avaliado pela comissão técnica do Felipe Luiz. Acho pouco provável que ele será relacionado. Levando em consideração isso tudo, todo esse contexto, por exemplo, o caso do Pulgar, a gente falou agora de lesão, é uma lesão extremamente grave. É a segunda que ele sofre nesse local. Fratura no pé, né? Que é o 5º metatarso. E eu vejo muito ex-jogadores falando, cara, 5º metatarso é um problema sério, porque você perde estabilidade. É sempre uma incógnita como o jogador vai retornar. E a gente sabe que alguns jogadores, muitas pessoas que trabalham no futebol têm um certo preconceito com grama sintética. Então eu acho pouco provável que ele retorne agora. Mas também não acho nenhum absurdo se ele entrar alguns minutos para ganhar ali minutagem, ritmo de jogo, já pensando no duelo com o Palmeiras. Quer dizer, então você está usando o meu jogo para ganhar minutagem e ritmo de jogo pro Palmeiras? Não, não é isso. É isso que você está falando, Vene? Mas é o que o seu time vai fazer isso? O cenário está abrindo para o técnico Felipe Luiz. Inclusive, os 3 próximos jogos, assim, são jogos extremamente importantes. O jogo contra o Botafogo, a gente brinca aqui, mas o Palmeiras ganhou no final de semana um jogo atrasado. Contra Hoje, o Juventude, o Palmeiras né? é líder absoluto e jogando muita bola em cima do Juventude. E agora está igualado o número de jogos, né? O número de jogos está igualado, tudo igual. Mas se o Flamengo perde para o Botafogo, o que não é nenhum absurdo, e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, o que também não é nenhum absurdo, complica demais a vida do Flamengo, porque os dois vão se enfrentar aqui no Maracanã. E aí, teoricamente, o Palmeiras tem a vantagem do empate nessa final que vai rolar no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogo muito importante para o técnico Felipe Luiz, mas eu confesso que eu estou curioso para ver como o Flamengo vai atuar. A gente viu um Flamengo nos últimos 5 jogos caindo muito de desempenho, e agora o Felipe Luiz ele não tem mais desculpa. Ele teve o elenco todo à disposição, algo raro para ele, e teve tempo para trabalhar. Então ele precisa fazer todos os ajustes necessários, porque agora não vai ter tempo mais para trabalhar. Você chutaria um time? Ah, não, hoje não. Amanhã talvez, mas hoje eu não chutaria, não. No meio de campo, eu chutaria o Alan. Alan junto com o Jorginho. Eu chutaria isso. No meio de campo. Mesmo com todo mundo à disposição? Todo mundo à disposição, assim, levando em consideração que ele não vai relacionar o Pulgar. Pensando nessa questão de cartão amarelo, ele não relacionando o Pulgar. E aí ele começaria com Alan. E o Saúl? O Saúl ele deixaria aberto. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem coisa aí, Fernanda. Não. Ele tá rindo, ele já sabe. Não. Eles estão me usando como achando que passou de mim. Não. Você tá vendo isso? Tô vendo. Eu vou mandar isso lá pro meu vestiário. Você tá reparando o que ele tá fazendo? Não é isso, gente. Ai, eu não vou botar agora que senão fico fora contra o Palmeiras. Eu não vou botar. Agora, se Tem perde pro Botafogo e o Palmeiras ganha, não adianta pensar no Palmeiras. Não é uma como final. se fosse amistoso. Não é? Ou eu tô errada aqui? Ele quer ganhar combate com Alan, entendeu? Pode ser isso, Não pode ser. Não é.
Ele tem, olha só, o elenco que ele tem à disposição são várias oportunidades. Mas pra olha só, montar o se time. ele escalar o Alan, tendo todo mundo à disposição, temos um problema aí. Qual o Eu tô problema? rezando O pra ele problema é que fazer o Alan isso. não é um jogador do nível do time inteiro do Flamengo. Não é. Ele é bom jogador. Mas se você tem outros jogadores à disposição, todo mundo... Mas ele dá algo que o Saúl não consegue dar, a gente já debateu aqui junto com o Jorginho. O quê? Que é o combate. E o Alan dá combate? É, Vene. Pô, Não é possível. Você tá tá falando no isso... UFC? Eu tô tentando confundir. Ah, tá. Ah, Entendeu o que eu tô falando? Eu falei, tem coisa aí. Falei, tem coisa aí. Não caia nessa. Olha, não, agora falando Não. sério. Ele Pra não tá confundir tentando o nosso com- público aqui, é porque eu acho que ele não vai relacionar o Pulgar. Isso é achismo, tá? Mas Em você cima já tinha disso falado tudo. sobre a questão Eu do acho que ele tamanho não do vai gramado. relacionar o Pulgar. Exatamente. E o Saúl é um jogador que em alguns treinos nas últimas atividades, ele não foi a campo, ficou na academia. mas ele não ia nem pra banco? Não, ele pode ser relacionado, mas fica Ele como, vai teoricamente, escolher no banco porque de quer, Fernandinho, Alan. não, olha só, isso é muito Não, sério. cara. Ele tem uma sequência agora que é muito pesada, gente. Ele tem Eu concordo. nessa sequência. Mas eu posso dizer pra você? Botafogo, Palmeiras, Racing. São 3 jogos. Aí depois ele vai ter o Fortaleza fora de casa e depois o Racing na Argentina, Mas que eu vai, posso pra te- mim, vai ser, sério, esse jogo vai ser muito ser difícil. punk. Vai ser muito De difícil. todos é o mais importante. Sem sombra de Inegociável dúvida. Sem isso, sombra de porque é dúvida. uma- Não mata-mata. pro Flamengo. Pro Flamengo que eu tô sim, falando. é sim. Não. É sim. Porque qual é a Pedrosa. prioridade Não tem do Flamengo? escolha. Qual é a ou é prior- ou é. Qual é a prioridade Bem ou mal, do brasileiro, tu Flamengo? pode jogar um negócio com A sal prioridade- grosso. A prioridade é brasileiro, eu entendo. Só que a gente tá falando de Ah, um jogo entendi que é o que você mata-mata. perguntou. Racing, Mata-mata. Pô, fora pra, de casa. pra mim é. Não. Pro Flamengo, mim também. durante a temporada Eu entendo, inteira, eu não entendo. foi a Só coerência. que chegou num determinado momento que, assim, não dá pra você, entre aspas... Mudou a opinião, Vene, você Não, acha? não. Campeonato Brasileiro e Libertadores são as duas prioridades do Flamengo. Óbvio Não, que mas é- Brasileiro e Libertadores. Mas, assim, nesse momento, gente, assim, eu entendo o que a diretoria vai fazer e o que a comissão técnica vai fazer. Vai balancear, cara. Não é questão de priorizar um jogo ou outro. Gente, é uma semifinal de Libertadores Eu da também América. acho. também. Eu também Esquece, acho. também. Eu acabei de falar sem Por medo de exemplo, errar. É de todos os Não dá jogos pra o mais você, importante. não dá pra você, por exemplo, beleza, eu vou priorizar o jogo contra o Fortaleza e poupar contra o Racing fora de casa. Não vai fazer isso. Não. Agora, nessa uma semana, coisa é- se for priorizar, vai priorizar qual jogo? É óbvio que contra o Racing. E aí você poupa contra o Fortaleza fora de casa. Tudo bem. Agora, Poupar, que eu digo uma assim, coisa é girar é- o elenco. por um campeonato como o brasileiro, e a gente já colocou aqui que o Racing, de todos eles, é o mais importante. Sim. O segundo seria o Palmeiras. Por quê? Porque é a final. É a final do campeonato. É isso. É isso. Só que, se você perde pro Botafogo, só mirando a final, já não é nem mais uma final. Porque continua sendo porque o Brasileirão, eu falo isso aqui, acho até que o final vai. a importância Mas eu tô do querendo dizer o jogo vai seguinte, continuar, independentemente tem um do confronto resultado. direto, o Palmeiras já tem 3 pontos à frente do Sabe o Flamengo. que vai mudar? Sabe o que vai Abrir mudar se o 6 Flamengo com perde pro confronto Botafogo? Sabe é o que vai muito. mudar? Vai mudar o seguinte, o clima no Maracanã. Porque a gente sabe que o perfil da torcida mudou. Isso aí não é nenhuma crítica ao novo perfil da torcida. Eu acho que foi algo traçado pela diretoria, eles estão tendo sucesso nisso. Só sócio torcedor compra, enfim, a gente vê muita gente off-rio comparecendo, mas o perfil mudou. E se o Flamengo perde o Botafogo e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, o clima no Maracanã, desde o primeiro segundo nesse jogo contra o Palmeiras, será totalmente diferente. E quando eu falo diferente, vai ser ruim pro Flamengo. Se um jogador errar um passe, já vai começar aquele estiatório. Se o Flamengo sair atrás no placar, vai começar aquele estiatório. Então, eu acho que o jogo do Botafogo interfere demais no jogo contra o Palmeiras. Mas eu entendo. Mas, ô Venê, eu não entendo. é só na arquibancada, é na matemática. Em tudo. Mas aí depende também do resultado do jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Mas eu entendo, por exemplo, ele não priorizar o time titular contra o Botafogo pensando na sequência de jogos. Entende o que eu tô falando? Gente, porque assim, não é só um jogo contra o Entendo, Botafogo mas é arriscar. e acabou. Não é questão de arriscar. O elenco do Flamengo, ele permite isso ao técnico Felipe Tudo Luiz. bem, eu também acho que O permite. elenco é absurdo, gente. Independentemente de quem ele começar, eu acho que o elenco é absurdo. Tem que ele rodar. tem condição. É isso. Tem que rodar. Não dá pra você botar o mesmo time
nesses 3 jogos. Se você botar não dá. o Arrascaeta nesses 3 jogos seguidos, Esquece. o Arrascaeta vai sentir. Certo. Se você botar o Saúl nesses 3 jogos seguidos, ele vai sentir. Não, tem que rodar. O Flamengo foi montado para rodar elenco. É isso, gente. O Flamengo foi montado, o Flamengo E fez roda, investimento, né? principalmente na gelada do meio do ano, para poder competir dentro do Campeonato Brasileiro, buscar esse título que já faz um tempo que não consegue, dado a circunstância do Flamengo, e buscar a Libertadores. Então, assim, se não puder revezar, a gente tem algum problema no planejamento. Se não pode revezar, se não pode colocar os jogadores que foram contratados no início, foram poucos, mas principalmente nesse meio do ano, acabou, cara. Se o Flamengo não pode revezar, ninguém pode revezar. É mais ou menos isso. E olha só... Vou te dar... Ai, desculpa, você Não, ia mudar o assunto. Vou te fala. dar um exemplo de um erro do Felipe Luiz que ele não revezou no setor defensivo. Quando ele precisou colocar o Cleiton, o que aconteceu? Falhou. O Cleiton falhou, por quê? Porque ele é ruim de bola? Não, porque ele estava totalmente sem ritmo de jogo. Ele não jogava uma partida desde fevereiro, gente. Desde fevereiro. Ou seja, foi um erro do Felipe Luiz não ter girado no setor defensivo. E o Danilo falhou também, né? Exatamente. Então, Tudo bem que o Danilo se machucou bastante. Acho que foi mais até por conta da questão física do Danilo do que o Felipe Luiz querer usar ou não. Mas tiveram jogos, Vene, e aí é uma percepção minha, que o Léo Pereira e o Léo Ortiz estavam apresentando desgaste. a gente falou isso aqui. Desgaste de fato. E até por isso, às vezes, o Léo Ortiz deu uma queda de rendimento ali nos últimos jogos. É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados, que Papai do Céu possa dar uma excelente semana para todos, amigos e amigas fiéis aqui do canal, né? E para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, vou convidar vocês humildemente a se inscreverem no canal, deixarem o like, porque tem muitas informações, né? O Flamengo enfrenta agora nessa quarta-feira a equipe do Botafogo. Amanhã, para quem não sabe, tem jogo da Seleção Brasileira às 7h30 da manhã. Então, assim, o Felipe Luiz teve um tempo aí muito bom para trabalhar essa data FIFA. Vou repetir o que eu já tinha falado antes. Essa data FIFA salvou o ano do Flamengo. Porque se não é essa data FIFA, eu tenho certeza que o Flamengo não iria ganhar nada, até porque o Flamengo não demonstra melhoras dentro de campo. Isso, assim, é uma vergonha, gente. O elenco tem o Flamengo empatar com o Cruzeiro, sabe? O Flamengo empatar com o Vasco. É uma vergonha. É uma vergonha. O Flamengo perder pro Santos do Neymar, que nem joga, entendeu? Então, assim, agora o Flamengo aí tá atrás do Campeonato Brasileiro, sabe? Procurou essa situação delicada. Isso é uma vergonha. Agora eu quero ver o que o Felipe Luiz vai fazer daqui pra frente. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Falando agora rapidamente sobre o mercado da bola. O Flamengo aí tem um jogador, né? Um reforço galáctico pode pintar na próxima temporada, né? Com a camisa do Flamengo. E se trata do Rafinha Alcântara. O jogador aí tá falando em diversos portais que tem um desejo muito grande de jogar com a camisa do Flamengo. Não para por aí. O Flamengo tem 3 contratações que querem fazer, que a diretoria do Flamengo quer fazer para a próxima temporada, que é mais um meia, um zagueiro e um jogador para o ataque. Então, assim, são 3 nomes, prioridades para a primeira janela. Não vai nem esperar a janela do meio do ano. É para a primeira janela, o zagueiro, eu fui atrás de informações, é o Vitão. Então, assim, esse Rafinha Alcântara pode ser uma grande oportunidade de mercado. O Flamengo só terá que pagar o salário do jogador, Vitão, e mais um meia e também mais um atacante. Então, assim, vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que a diretoria do Flamengo irá fazer. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.